Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Uma vez eu visitei um lugar com uma vista maravilhosa, mas um precipício de quase 300 metros. E para evitar que pessoas visitando esse lugar caíssem, tinha muitas placas avisando do perigo. Você já percebeu que a Bíblia também tem muitas placas avisando sobre perigo? Quando Moisés chegou às últimas semanas de sua vida, ele parou com o povo de Israel na planície da Transjordânia e fez uma série de discursos de despedida. Esses discursos registrados para nós no livro de Deuteronômio. Ele procurou preparar o povo para seu futuro. Poucos dias depois da morte dele, Israel seria conduzido por Josué na entrada e conquista da terra de Canaã. Durante séculos, aquele território havia sido dominado por povos pagãos que não respeitavam o único verdadeiro Deus. Moisés frisou uma orientação fundamental: não façam como as nações fazem. Os israelitas encontrariam povos que praticavam idolatria e muitas outras abominações. Deus planejou o castigo daquelas nações séculos antes e agora estaria cumprindo estes planos com a invasão da terra pelos israelitas. Ele avisou seu povo da necessidade de manter a separação total destas nações. Disse em Deuteronômio 12, versículo 30, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. No ambiente religioso atual, precisamos lembrar deste mesmo princípio. Deus não pede uma separação física ou geográfica entre povos. Pelo contrário, ele deseja que seus discípulos convivam com as pessoas do mundo para exercer uma influência positiva, uma influência salvadora. Jesus orou ao Pai a favor dos seus discípulos em João capítulo 17, começando no versículo 14, e disse, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Devemos influenciar os outros como a luz do mundo, Jesus disse em Mateus 5, versículo 16. Mas o princípio da santificação, da separação dos servos de Deus da imundícia do pecado, é importante no Novo Testamento também. Há uma alarmante fascinação hoje em dia, mesmo em países considerados cristãos, com as tradições e práticas pagãs dos povos antigos. A maçonaria, por exemplo, engrandece alguns aspectos das religiões dos egípcios e outros povos antigos. Algumas pessoas que aderem ao neognosticismo procuram resgatar elementos pagãos de exaltação de figuras femininas como deusas. Alguns protestos contra a exploração irresponsável da terra e dos seus recursos naturais acabam ressuscitando aspectos de religiões indígenas que glorificavam as criaturas e não o Criador. Pessoas convertidas a Cristo no primeiro século até destruíram as coisas que utilizavam nas suas práticas pagãs. Eles não tratavam essas coisas como patrimônio cultural, e sim como abominações para Deus. Lucas relata o efeito do Evangelho de Jesus na cidade de Éfeso, quando diz em Atos capítulo 19, versículos 18 a 20, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos.
Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Podemos estudar a história da arquitetura, as contribuições à sociedade por mulheres e homens, e as ciências naturais, sem agir de uma maneira que aborreça o único Criador de todos nós. Mantenhamos mentes abertas para aprender, mas não nos esqueçamos de filtrar tudo pela vontade de Deus. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21 e 22, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. No Antigo Testamento, Deus chamou Israel para ser seu povo santo. No Novo Testamento, ele diz para seus seguidores, em 1 Pedro 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Todos que buscam o Senhor devem se preocupar com sua santificação. Hebreus capítulo 12 diz, no versículo 14 e 15, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vamos procurar ser esse povo santificado para honrar o nosso Deus e Criador. Agora vamos para as perguntas bíblicas. Pergunta de ontem: quem fez um bezerro de ouro no deserto de Sinai como objeto de adoração? Alternativas: A. Jeroboão, B. Arão, C. Acabe ou D. Asaf. A resposta certa foi Arão que fez isso, conforme diz Êxodo 32, versículo 25. Assim o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Uma falha na vida do irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote de Israel. E a pergunta de hoje é sobre um dos milagres de Jesus. Quantos anos tinha a filha de Jairo quando Jesus ressuscitou essa menina? Alternativas: A. 8 anos, B. 10 anos, C. 12 anos ou D. 14 anos. A resposta vem no final do próximo episódio. Deus separou o povo de Israel das nações ao seu redor. Como também Ele quer que os cristãos hoje vivam como pessoas santificadas no meio de um mundo perverso. Não vamos caminhar conforme o caminho desse mundo, e sim, conforme o caminho que leva à vida eterna, na presença de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.